Capítulo 15. Em uma das seguintes madrugadas, foi Jorge sobressaltadamente acordado pelo velho jardineiro, que depois das últimas reformas estava empregado no serviço interno da casa. O homem tinha os ares de espantado, como se viera a comunicar a notícia de um incêndio. «Que temos?» perguntou Jorge, sentando-se inquieto no leito. «É que não tarda aí a senhora baronesa. Já estão lá embaixo umas bagagens e uns criados, e não está nada preparado.» «Cuidei que era outra coisa. E o que querias tu que estivesse preparado?» «Ora, pois então, não é uma pessoa...» Lá o padre já deu ordem para se pedir a baixela aos... «Não se pede coisa alguma. Aí principiou o Frei Januário a fazer das suas. Disse-lhe que deixe tudo ao meu cuidado, que se não estafo nem se aflige, que não é necessário. Mas, olhe lá, Sr. Jorge, o fidalgo mesmo não há de gostar. Faz o que te digo, e sem ti, a falar verdade, até me admira. Não parece franqueza de soldado. Para ocultar aos olhos de minha prima a nossa pobreza, que não é vergonha nenhuma, querias que fosse descobrir às famílias que têm em baixelas a nossa vaidade, que essa sim seria uma vergonha? Não estou resolvida a fazê-lo.» O velho meneou a cabeça por algum tempo e acabou por dizer: «Parece-me que tem razão, Sr. Jorge, como sempre. Ai, se nesta casa todos tivessem tido o seu juízo, ela não chegaria ao estado a que chegou. Lembro-me agora de que quando o imperador... Deixa o caso para outra ocasião. Vai arranjar, como puderes, essa gente e essas coisas todas, enquanto eu me visto e preparo para ir receber a prima.» O velho criado obedeceu com presteza militar. Meia hora depois, ouvia-se tilintar as campainhas dos machos da liteira em que vinha a baronesa. Gabriela, a baronesinha viúva de Soto Real, ainda não tinha 30 anos, e mais nova parecia do que era. Alva, loira e delicadamente formosa, realizava o tipo de mulher elegante criada na atmosfera dos bailes e dos teatros, e mais à luz artificial que à luz do sol. Apaixonada por perfumes e rendas, observadora fiel da moda, sujeitava-se aos mais extravagantes caprichos dela, sabendo-os, porém, corrigir pela influência do seu gosto apuradíssimo. Tinha a languidez e a particular cor pálida das formosas de Lisboa, que não recebem do sol da província a vigorosa encarnação de saúde. Índole verdadeiramente feminina, exercia mais império sobre as paixões do que sobre os seus caprichos. Com dificuldade sacrificaria o mais ligeiro destes. Aquelas, porém, subjugava-as com fortaleza varonil. Possuía um gênio alegre e às vezes um tanto satírico, mas sem malignidade. Não professava os princípios daquela moral intratável que se arma de severidade puritana contra as paixões e defeitos dos outros. Pelo contrário, era tolerante e latitudinária, não se esquivando a apertar a mão aos maiores pecadores com quem se encontrava no mundo, sem que, sob essas aparências de leviana indiferença, deixasse de manter um discernimento seguro do bem e do mal e um grande fundo de moralidade e de justiça. Além disto, possuía um bom coração e uma alma generosa. No trato de mais ilustrada sociedade lisbonense e nas viagens em que acompanhara o barão, seu falecido marido, adquirira uma variada cópia de conhecimentos de que o seu natural bom senso sabia usar sem abuso. Passava por uma das mais espirituosas damas de Lisboa, sem que se lhe notassem a ostentação pedantesca que é o escolho em que tantas vezes naufragam as que a tal nome aspiram. As primeiras capacidades artísticas, literárias e políticas frequentavam as salas da baronesa e apreciavam a sua conversação. Gabriela casara por conveniência, que não por inclinação, com um homem mais velho do que ela, sem foros de nobreza, mas pertencendo à classe argentária, que é a verdadeira aristocracia moderna. Apesar disso, soube ser esposa fiel e dedicada daquele homem que a livrara da precária condição em que a decadência da sua casa a colocara. Viuvando, Gabriela não deu indícios de se alistar nas diminutas falanges das viúvas inconsoláveis, mas não se precipitou na escolha de esposo. A sua beleza, o seu espírito e o rendimento que herdara atraíram uma nuvem de adoradores que ela ia deixando viver de ilusões sem se dar para isso ao trabalho de fabricar, à imitação de Penélope, uma interminável teia. Esta vida e estes galanteios enfadavam-na,
e, para distrair-se, empreendia pequenas viagens. Foi ao voltar de uma que fizera pela Espanha que recebera a carta do tio e resolveu desenfadar-se por algum tempo da vida das capitais, visitando a sua província e os lugares onde passara a infância. Tal era a baronezinha de Soto Real, que acabara de apear-se no pátio lajeado da casa morisca. Jorge ajudou-a cortesamente a descer. «Agradecida, Jorge», disse ela apertando-lhe a mão. «Fazes as honras do teu castelo com a galhardaria de um perfeito cavalheiro. A prima não repare na modéstia com que a recebemos, mas parece-me que seria mais digno da nossa amizade e do seu caráter apresentar-nos tais como somos do que encher o pátio de criados e jornaleiros a quem vestíssemos à pressa fardas», e completou a meia voz, «emprestadas». «Oh, por certo, e eu reconheço melhor a tua fidalguia, Jorge, na franqueza desta recepção, do que na libré dos teus criados e nos brasões dos reposteiros». E conversando familiarmente com o primo, a quem tomara o braço, a baronesa subiu os degraus da escadaria que subia para a sala nobre. À porta encontraram-se com Frei Januário, que voltava azafamado da cozinha, onde tinha ido dar ordens acomodadas à solenidade do caso e às impaciências e apetite do próprio estômago. O padre limpava ainda os lábios ao lenço para fazer desaparecer os vestígios de uma libação extraoficial que de passagem fizera. «Queira Vossa Excelência perdoar, Senhora Baronesa, o aparecer-lhe ainda agora, mas as obrigações do meu cargo...» «Ó Senhor Frei Januário, por quem é? Lembre-se que somos conhecidos antigos e que até por vezes lhe dei motivos para me abjurar como jacobina. Tinha que ver se me preparava a honra de uma felicitação em forma. Onde está meu tio?» O fidalgo não estava prevenido de que Vossa Excelência chegava tão cedo e por isso ainda está recolhido no seu quarto, mas eu vou... «Ai, não, por amor de Deus, não o acorde!» «Não, ele está já a pé, mas enfim, fazer a barba e tal sempre leva alguns minutos.» «Que se não apresse por minha causa. Eu iludirei a grande vontade que tenho de lhe beijar a mão, conversando com o primo Jorge.» «Então, se Vossa Excelência me dá licença...» «Até logo, Frei Januário.» E quando este ia longe, acrescentou: «Ó Senhor Frei Januário, aquele grande dia que estava para chegar da última vez que nos vimos, aquele dia da redenção, ao que parece que não chegou ainda.» O ex-frade encolheu os ombros e respondeu com ar de mistério: «Ainda não é tarde, minha senhora. Pouco viverá quem não ouvir.» Gabriela entrou rindo com Jorge para a sala. «E Maurício?» inquiriu ela. «Também já tem barba para fazer?» «Parece-me que saiu, ainda com as estrelas, para uma partida de caça.» «Bom, esse, pelo que vejo, conserva puros os tradicionais hábitos de família.» Jorge sorriu. «Tu é que degeneraste. Deu-me que cismar a novidade. Estou tão acostumada a ver a deterioração progressiva na linha dos representantes das famílias que tomam a peito não caldearem o sangue da primeira qualidade que lhes corre nas veias, que ao ver sair desta velha casa um rapaz de juízo, fiquei espantada. É pouco lisonjeiro para a nobreza, mas muito lisonjeiro para mim, é sua opinião. Digo-te com franqueza, e já agora deixa-me aproveitar este tempo em que estamos sós para falar nisto e assentar as bases do meu proceder. Vamos direito à questão. As finanças não correm bem cá por casa, ao que entendi. Correm muito mal. Não admira, é doença da época. E tu, tomas a peito endireitá-las? Tentei-o. E consegue-lo, consegues, porque o teu gênio é o de certos homens que eu tenho conhecido, que conseguem tudo quanto querem, só a querer e sem fazer barulho. Ai, Jorge, lá por Lisboa ouço dizer que já há tanta falta de financeiros que estou tentada a exportar-te. E Maurício? Maurício... Percebo, é mais difícil de acomodar esse. Era fácil se não fossem as preguiças do teu pai, que há de morrer assim. Diz-me uma coisa. Ó Jorge, tu és absolutista também. Eu quase que não tenho ideias fixas em política. Bom, já entendo. Não queres declarar-te por contemplação para com as tradições da família. Estás como eu. Eu sou, sem dúvida alguma, liberal.
Porque, enfim, deves concordar que para se ficar toda a vida a ser absolutista é preciso viver, assim como teu pai, em uma aldeia como esta e com um padre procurador a dizer-lhe há 20 anos a mesma coisa. Porém, como o meu pai foi militar no exército realista, não tenho remédio senão obrigar a guardar certas conveniências ao meu liberalismo. Ora, tu estás no mesmo caso. Talvez. É certo que, do que está feito, acho muita coisa boa. Então estás como eu. Mas como dizia, Maurício podia encontrar muita carreira aberta, mas era necessário que o papá o deixasse partir sem levar o tupete vermelho e azul muito à vista, ou a vera e ficha ao pescoço. Salvar as aparências, porque das ideias ninguém quer saber. À sombra da carta, engorda muito absolutista encapotado. Meu pai está hoje em um estado de tão fácil irritação que duvido que chegue a consentir. Então o remédio é procurar por aí alguma descendente de Egas Muniz ou de Martim de Freitas, que por milagre não tenha a casa ainda em ruínas, e enxertar esse garfo ilustre na vossa árvore genealógica. Mau remédio para finanças. Deu o arejo nas árvores genealógicas, Gabriela. Estão por aqui todas muito enfesadas. Então... Neste momento, ouviram-se passos ligeiros nas escadas, como de quem as subia 2 a 2. Aí vem Maurício, disse Jorge escutando-os. Foi de fato Maurício que apareceu à porta da sala. A baronesa correu-lhe ao encontro, estendendo-lhe as mãos, que Maurício galanteadoramente levou aos lábios, curvando-se. Bravo! Já vejo que observas irrepreensivelmente as tradições dos bons tempos em que se era cortês com as damas. A província mantém-se mais delicada do que a corte. Se soubesses como a moda hoje capricha por lá em um à vontade com senhoras que até às vezes chega a ser grosseria. De veras, prima? Felizmente, com certas belezas femininas, sente-se a necessidade de ser delicado, independente de propósitos ou de preceitos da moda. E se eu te deixasse completar a frase, far-me-ias o favor de me incluir no número das tais. Que requinte de lisonja! E isto a perder-se nas selvas. Não zombe da minha sinceridade provinciana. Não calunies tua província, dando esse epíteto à tua sinceridade. Nada. O tio que tenha paciência. Conservar em casa um cortesão desta força é quase uma usurpação feita aos direitos da coroa. Bem, deixe-me falar-lhe com seriedade. Como se sente da jornada? Hei de sentir-me cansada quando tiver satisfeito toda a minha curiosidade, que por enquanto não me deixa sentir coisa alguma. Por exemplo, quais são os teus projetos, os teus cálculos sobre o futuro? Oh, prima Gabriela, sempre cuidei que só na província se perdia tempo a calcular futuros. Uma pessoa de bom senso não calcula o futuro, que em um momento se transtorna. Bem, entendo o subterfúgio. O priminho Maurício ainda não tem planos definidos sobre a sua carreira na vida. Mas é preciso que saibas que vim aqui principalmente por tua causa. Trata-se de arranjar uma colocação qualquer, um assento nas câmaras, um emprego na alfândega, seja o que for, com que tu possas transigir. Foi a condição única imposta por teu pai. Por isso, vê lá. Olhe, prima, já que a sorte me levou à dura impertinência de me ver obrigada a adotar um modo de vida, não quero tornar a impertinência dupla, encarregando-me eu próprio de o escolher. Subscreva ao acordo a que chegarem. Decidam por mim, que eu me faça general ou tabelião. A tudo me resignarei. Desconfio de tanta condescendência. Quer-me parecer que havemos de encontrar dificuldades mais sérias do que as intransigências sonhadas pelo tio Luís. Dar-se-á que haja aqui por estes bosques cenas de Romeu e de Julieta. Ai, não falo nisso a Maurício, disse Jorge com um sorriso não de todo despido de ironia. Por quem é, prima? É a sua corda sensível e tem de o aturar por muitas horas. Mas então existe a Julieta. As Julietas, as Desdémonas, as Ofélias e todos os tipos imagináveis. É um enxame que ele traz constantemente poisado no coração. Ahá! Pois tu és dos que declinam o amor sempre no plural? Não sabia. Deixe-o falar, prima Gabriela. O Jorge bem sabe que nesta mesma ocasião, tão absorvida ando por uma só imagem, que é sem fundamento a acusação de inconstante que me dirige. Jorge contraiu a fronte ao perceber a alusão e disse secamente.
Julguei que havias resolvido deveras ter juízo. Não é tempo agora de examinarem esta questão, acudiu Gabriela, porque me parece que vem aí o tio Luís. De fato, o fidalgo aparecia à porta da sala e um pouco atrás dele o padre procurador. O velho Dom Luís vestira-se quase elegantemente para receber a sobrinha. Elegância severa, acomodada à sua grave figura de ancião, mas elegância inquestionável. Dom Luís tinha uma presença majestosa e um todo de diplomata que impunha respeito. O vestuário preto de que usava, sobre o qual sobressaía a gravata cuidadosamente lavada e engomada, aumentava o efeito natural dos seus dotes físicos. O procurador formava inteiro contraste com o fidalgo. Curvado, olhando por cima dos óculos, com o lenço constantemente empunhado para acudir às instantes reclamações de um defluxo crónico, parecia dominado por uma infantil timidez, mas não perdia um só gesto dos outros que manhosamente observava. A baronesa inclinou-se para beijar a mão do tio, que a acolheu nos braços. — Oh, tio Luís! — dizia a gentil viúva. — Olhando, sempre o mesmo. Não o acho mudado. — Não — disse o fidalgo com leve ironia na entoação e no sorriso. — Olhe que não, e é natural. Bem vê que se golpes dolorosos o têm feito padecer, também servem de conforto o sossego destes sítios, a pureza destes ares, a tranquilidade desta vida e o afeto dos filhos que ainda lhe restam. Dom Luís abanou a cabeça, mais triste e sombrio do que antes. Na sua idade, Gabriela, cicatrizam depressa as feridas. Quando se chega aos meus anos, o golpe que se receba é a ferida com que se morre. Diga ao senhor Dom Luís, interveio o padre, que o que tem é muita resignação cristã, que nestes tempos que vão correndo não é coisa vulgar. E é suou-se. Mas para isso vale a meu tio o seu exemplo, senhor Frei Januário, acudiu Gabriela. Resignação aí. Eu sou testemunha da heroicidade com que arrosta as vigílias e os jejuns. Os presentes, incluindo o próprio Dom Luís, não puderam ouvir sem um sorriso à alusão da baronesa. O padre corou, assoou-se com mais força e resmunhou com azedume. Bem sei que não é quanto Deus manda, nem quanto a alma precisa, e por pecador me tenho. Deve vir cansada, Gabriela, lembrou Dom Luís. Eu julgo que terão tido cuidado de... Tudo está pronto, logo que a prima queira descansar, respondeu Jorge. Não sinto grande necessidade de descanso. Descansarei depois do almoço se me fizerem o favor de dar alguma bebida quente, porque tenho frio. Em virtude desta reclamação, saíram sucessivamente da sala Jorge, o procurador e Maurício, ficando Gabriela só com o fidalgo. Este parecia hesitar em aludir ao principal motivo da visita da baronesa. Foi ela quem rompeu o gelo da entrevista. Recebeu a minha carta, tio? Recebi sim, e agradeço. Diga que perdoa. Se quer que lhe fale a verdade, julgo que não lhe escrevi em estilo muito apropriado, mas tão desacostumada ando de escrever-lhe, e a gente com quem de costume me correspondo permite-me tal familiaridade que me descuidei. A carta nada tinha de censurável. O que por ela vi foi que deveremos renunciar aos projetos que formei a respeito de Maurício. Perdão, mas como viu por ela isso? Desde o princípio ao fim. Não me diz que para que Maurício abra carreira no mundo é necessário condescender com certas coisas? Ai, sim, mas quem é que não tem de condescender nesta vida? Gabriela, tornou Dom Luís com certa aspereza. Já há pouco lhe o disse. As nossas idades diferem. Quando se possui a sua juventude, há movimentos fáceis a que se não prestam as fibras inflexíveis dos meus 60 anos. Sim, mas quando se é jovem como Maurício e se está nas circunstâncias dele, das quais estou informada pela sua obsequiosa confidência, é menos prudente não ceder um pouco no tempo em que se pode ainda ceder com dignidade, porque depois a vida para ele é longa e quem sabe a que provações e sacrifícios o sujeitará. O tio está em uma idade avançada, não espera numerosos anos de vida, não ama demasiadamente o mundo e para a luta conta com a inflexibilidade das suas fibras de 60 anos. Mas eles, seus filhos, são novos, têm futuro, amor à vida e não possuem ainda a tal inflexibilidade para sustentarem o peso de uma instituição morta sem vergar ou quebrar debaixo dela. Veja bem.
De uma instituição morta, repetiu o fidalgo acentuando as sílabas e levantando os olhos para o teto. Morta sim, meu tio. Se engane-se. Deus me livre de falar agora em política com o tio. Mas a verdade é que quem vive em certa sociedade e ouve certas coisas e estuda certos homens acaba por convencer-se, mesmo sem pensar muito nisso, que um sonho como o do tio é um sonho. Seu pai morreu por um sonho assim, Gabriela. E eu venero a memória de meu pai, não o duvide, assim como venero o caráter e as opiniões de meu tio, porque venero todas as convicções sinceras. Mas o que eu não queria é que sacrificasse mais do que deve. A sua vida, a sua felicidade, tem o direito de dar esse sacrifício, mas a vida, o futuro, a honra e a felicidade de seus filhos, isso não. A honra é o que eu quero salvar-lhes. E quem lhes diz que eles têm as suas convicções? Os olhos de Dom Luís fuzilaram ao ouvir esta insinuação. Se meus filhos... Sei o que vai dizer, atalhou Gabriela, mas não diga, porque contradiz os seus próprios atos. Esmerou-se em dar educação a seus filhos, em desenvolver-lhes a inteligência, e agora quer que eles não usem desse instrumento que possuem e que para pensar lhe venham pedir licença. Não valia ensinar-lhes a raciocinar nesse caso. A razão deve-lhes ter mostrado a verdade. A verdade... Ora valha-nos Deus, meu tio. E quem sabe onde ela está? Pois todas estas mudanças que sucedem no mundo, de que procedem, se não de se julgar a cada passo, ter-se descoberto que a verdade não está onde se supunha. Vejo que a convivência social lhe tem dado uma boa dose de filosofia para bem viver no mundo. Mas que quer? Eu regulo-me ainda por cartilhas velhas. E o que lhe ensinam a fazer as cartilhas velhas a favor de seus filhos? O que é que, em harmonia com elas, tem tentado e tenciona executar? Dar-lhes o exemplo de como se sofre a adversidade, quando se tem brios e um nome que respeitar. A nobreza não está em sofrer de braços cruzados à adversidade, quando eles se podem empregar nobremente em repeli-la. Jorge bem o compreendeu. Esse ilustrará de veras o seu nome da única maneira porque nestas circunstâncias ele pode ser ilustrado. O que é preciso é que a ociosidade de Maurício lhe não anule os esforços. Dom Luís ia replicar quando o padre procurador entrou a anunciar que o almoço estava na mesa. O fidalgo aproveitou de boa vontade o ensejo para cortar o diálogo que evidentemente o incomodou. Cedo estava a família da Casa Morisca reunida à mesa da sala do almoço, da qual, desta vez, a voz alegre e a jovial presença da baronesa parecia afugentar parte das sombras que de ordinário pesavam sobre ela. E na noite desse dia, Gabriela escreveu uma longa carta a uma das amigas da capital, em que lhe narrava por miúdo os episódios da sua jornada, a sua recepção na Casa Morisca e as impressões que recebera. Esta carta terminava por as seguintes palavras. Do que te tenho dito, parece-me que podes concluir que se desvaneceram aqueles projetos de sacrifício que trouxe daí e com os quais não te conformavas. O meu primo Jorge é um rapaz mais sério ainda do que eu o supunha. Não fazes ideia. Afirmo-te que é incapaz de casar por interesse, e como o espírito dele anda muito ocupado por cálculos e combinações económicas, não é também provável que se deixe tomar por o amor, e portanto não casa. Assim, fico dispensada de sacrificar os meus queridos hábitos de vida de Lisboa ao que vinha de veras decidida para salvar esta família com os meus capitais que mal sei gerir. Este rapaz, se amar, o que não é provável, há de ser de alguma maneira extravagante e inesperada. O outro é uma criança, que não se pode tomar a sério por marido. Por aqui se vê quais eram as generosas tensões de Gabriela ao chegar à Casa Morisca e quais as modificações que no decurso daquele dia os seus projetos haviam sofrido. Fim do capítulo 15.